Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ainda assim enxergar experiências completamente diferentes? Uma enxerga problemas, a outra vê oportunidades. É como se estivessem em universos distintos, mesmo compartilhando o mesmo espaço. Isso acontece porque a forma como olhamos para a realidade tem o poder de moldar o que ela nos devolve. Mas será que o simples ato de observar realmente pode alterar a vida de alguém? Sim, porque ao focarmos nossa atenção, ativamos uma energia que reorganiza as circunstâncias ao nosso redor, como se estivéssemos sinalizando ao universo o que desejamos viver. E se a forma como você vê o mundo estivesse, na verdade, criando o mundo que você vê? Essa é a chave. Nossa percepção não é passiva, ela é criadora, e quando mudamos o olhar, abrimos portas que antes pareciam invisíveis. A ciência moderna, especialmente a física quântica, trouxe uma revelação que parece saída de um conto místico. O ato de observar não é neutro. Diferente da visão tradicional, onde a realidade seria uma estrutura sólida e imutável, os experimentos quânticos mostraram que a matéria, em seu nível mais fundamental, responde à observação. A partícula que se comporta como onda pode, de repente, assumir uma forma definida quando alguém a observa. Isso significa que o olhar humano, longe de ser passivo, possui um impacto direto sobre o que se manifesta no campo do real. Essa descoberta abalou as bases da ciência clássica, porque colocou o observador no centro da criação. Imagine por um momento que a realidade é como um campo infinito de possibilidades, vibrando em padrões sutis, e que apenas quando a consciência humana entra em cena esse campo decide se colapsar em uma forma específica. O que parecia ser apenas uma metáfora espiritual, a ciência acabou confirmando em experimentos controlados. A consciência interage com a matéria. Agora pense, se uma partícula subatômica pode mudar de estado quando é observada, o que isso significa em escala maior para a sua vida? Significa que os pensamentos, intenções e percepções que você cultiva diariamente não são apenas processos internos, mas sinais enviados ao tecido da realidade. Sua mente não é um espectador passivo do mundo, mas um agente ativo, constantemente influenciando aquilo que se manifesta diante de você. A grande questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não têm consciência desse poder. Elas acreditam estar presas às circunstâncias, como se o mundo estivesse dado e imutável, quando, na verdade, estão contribuindo para reforçar a mesma realidade que dizem não desejar. O olhar, nesse sentido, funciona como uma lente. Se ela está turva, a realidade que se apresenta também parecerá limitada. Mas quando a lente é limpa e calibrada, a vida passa a se revelar com novas possibilidades. Os físicos chamam esse fenômeno de colapso da função de onda. Traduzindo em termos simples, antes de ser observado, um sistema quântico está em estado de superposição, ou seja, várias possibilidades coexistem ao mesmo tempo. No instante em que o observador entra em cena, uma dessas possibilidades se materializa. Essa ideia, que parecia apenas teórica, tem um reflexo direto em nossas vidas. Porque, em essência, cada escolha, cada pensamento e cada emoção funcionam como observações que selecionam o que vai se manifestar. É por isso que mudar a percepção pode transformar tudo. Quando você olha para uma situação com medo, dúvida ou resistência, está colapsando uma possibilidade alinhada a essas frequências. Mas se, diante da mesma situação, você observa com confiança, abertura e intenção clara, outra realidade pode emergir. Não é mágica, é física em ação. A consciência direciona a energia, e a energia responde ao comando. Para compreender isso de maneira prática, imagine que a sua vida seja como um vasto campo de sementes. Cada pensamento que você alimenta é como o foco da luz solar em uma semente específica. Aquelas que recebem mais luz começam a brotar e ganhar força, enquanto as outras permanecem em estado de potencial. Assim funciona a observação. Aquilo que recebe sua atenção cresce, ganha forma e se torna parte do seu mundo. O desafio é que muitas vezes a atenção humana é capturada por padrões automáticos, preocupações, julgamentos, memórias dolorosas. Sem perceber,
a pessoa continua reforçando os mesmos cenários repetitivos. Mas quando a consciência sobre esse mecanismo, o poder de escolha se expande. Não se trata apenas de pensar positivo de forma superficial, mas de alinhar a intenção, o sentimento e o olhar de maneira consistente, até que a nova realidade se torne inevitável. O ponto essencial que a física quântica revela é que o universo não é rígido, mas plástico. Ele está em constante adaptação, como uma tela que se ajusta ao pincel do artista. E você, ao observar e direcionar sua atenção, é o artista dessa criação. A diferença entre quem vive em ciclos de repetição e quem manifesta novas possibilidades está exatamente no grau de consciência que coloca em seus próprios pensamentos e percepções. Ao entender isso, começamos a perceber que a vida não acontece apenas do lado de fora. Ela se desenrola em uma dança entre consciência e matéria, entre olhar e forma. É por isso que mudar a forma de observar é muito mais do que um exercício mental, é um ato de criação consciente. Cada vez que você decide enxergar algo por uma perspectiva mais ampla, está reprogramando o campo quântico ao seu redor. E a consequência dessa compreensão é transformadora. A realidade não é um destino fixo, mas um campo em constante diálogo com você. O que você observa, sente e acredita influencia o próximo passo que ela dará. Assim, a chave está em se tornar consciente do que você está alimentando com o seu olhar. Porque, no fundo, a física quântica está mostrando aquilo que os antigos mestres espirituais sempre intuíam. A realidade externa é reflexo do estado interno. Se a observação cria realidades, o próximo passo é compreender que o foco é a ferramenta que molda o que realmente se materializa. Imagine a mente como uma lanterna em um espaço escuro e infinito. Onde quer que a luz seja direcionada, é ali que a realidade ganha nitidez e forma. O que permanece fora do alcance da luz existe, mas não se manifesta para você. Esse é o impacto do foco. Aquilo que você escolhe iluminar passa a ganhar força, enquanto o resto continua em estado de potencial. Na prática, isso significa que o campo quântico ao seu redor está sempre repleto de possibilidades. Algumas delas podem levar você a repetir velhos padrões, outras podem abrir portas inesperadas, e algumas podem transformar completamente sua vida. Mas a realidade que prevalece será sempre aquela sustentada pela sua atenção. O problema é que, na maior parte do tempo, as pessoas permitem que o foco seja sequestrado por distrações, medos ou lembranças que não servem mais. O resultado é que acabam reforçando justamente aquilo que desejam evitar. O poder está em escolher novos focos de forma consciente. Não se trata de negar o que existe, mas de decidir para onde sua energia será direcionada. Cada vez que você volta sua atenção para algo que deseja expandir, seja uma sensação de paz, um pensamento de prosperidade ou a visão de uma vida mais alinhada, você está literalmente nutrindo esse potencial no campo quântico. Essa escolha, repetida com consistência, abre espaço para que novas realidades se tornem dominantes. Muitos acreditam que a vida muda apenas por grandes acontecimentos, mas a física da consciência mostra algo diferente. A mudança começa nas pequenas decisões de foco. O que você escolhe enxergar ao acordar? O que decide valorizar em meio às dificuldades? Que pensamentos você alimenta quando ninguém está observando? São essas escolhas aparentemente sutis que determinam qual das infinitas versões da realidade você está chamando para si. O foco também está intimamente ligado às emoções. Sempre que você coloca atenção em algo, seu corpo responde com sentimentos que vibram em determinada frequência. Se o foco está em preocupações, a frequência gerada tende a ser de contração. Se o foco está em possibilidades, a frequência se expande. Isso significa que, ao escolher conscientemente novos focos, você não está apenas reorganizando pensamentos, mas reprogramando as próprias vibrações que emitem sinais ao campo. É interessante perceber como o cérebro humano é treinado desde cedo a procurar problemas. Esse mecanismo, criado para garantir sobrevivência, acaba mantendo a mente presa em um ciclo de alerta. O desafio é aprender a interromper esse padrão automático e redirecionar a atenção para o que realmente importa.
Não significa ignorar as dificuldades, mas reconhecê-las sem deixar que monopolizem a sua energia. É nesse ponto que o foco se torna um verdadeiro instrumento de criação. Quando você escolhe novos focos, está expandindo a sua percepção. De repente, aquilo que parecia invisível começa a se mostrar. Oportunidades surgem, conexões inesperadas aparecem, soluções criativas se revelam. Não porque o mundo externo mudou por si só, mas porque sua consciência passou a iluminar regiões diferentes do campo de possibilidades. É como se portas que sempre estiveram lá finalmente fossem abertas pelo simples ato de direcionar sua atenção a elas. Esse poder pode ser aplicado em qualquer área da vida. Alguém que decide focar em sinais de abundância, por menores que sejam, começa a perceber oportunidades financeiras antes invisíveis. Quem escolhe focar em gratidão passa a experimentar relações mais harmoniosas. Quem volta o foco para a saúde nota mudanças no corpo e nos hábitos. O princípio é o mesmo. O campo quântico responde ao que você observa com consistência e intensidade. Mas há um detalhe crucial: o foco precisa ser mantido de forma clara e repetida. Uma lanterna que pisca não ilumina nada com força suficiente. Da mesma forma, uma mente que salta de um foco para outro não dá tempo para que a energia se organize em torno de uma realidade específica. É a consistência do olhar que dá solidez às manifestações. Por isso, o verdadeiro poder está em cultivar a disciplina interna de escolher, dia após dia, aquilo que você deseja expandir. O poder do foco consciente é também um ato de libertação. Ele tira você da posição de vítima das circunstâncias e o coloca na posição de criador. Em vez de se deixar levar pelos ventos das situações externas, você passa a segurar o leme da sua atenção e navegar em direção às realidades que deseja. E quanto mais você pratica esse poder, mais clara se torna a percepção de que a realidade não é algo fixo, mas um reflexo das escolhas feitas no silêncio da mente. No fundo, tudo começa com uma decisão. Onde você vai colocar sua atenção hoje? No medo ou na confiança? Na escassez ou na abundância? Na limitação ou na possibilidade? Cada resposta cria uma frequência, e cada frequência abre caminhos diferentes no campo da vida. É nesse espaço de escolhas sutis que o poder de manifestar novas realidades se revela com força total. Até aqui, exploramos como o olhar direciona a realidade e como o foco molda o campo de possibilidades. Agora é o momento de compreender o que acontece quando a consciência deixa de ser apenas uma observadora e se transforma em uma força criadora ativa. Nesse ponto, não falamos apenas de escolhas mentais ou emocionais, mas de uma integração tão profunda entre mente, corpo e energia que cada gesto, pensamento e sensação se tornam instrumentos de manifestação. A consciência é como o centro de comando invisível da existência. Tudo o que você percebe, tudo o que você sente e tudo o que você acredita passa por esse filtro. A diferença está em como você a utiliza. De forma dispersa, ela apenas reage ao que acontece ao redor. De forma direcionada, ela passa a projetar realidades, como se fosse um raio que molda o invisível. Quando a consciência desperta para essa capacidade, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e começa a se mostrar como um reflexo direto do que você sustenta internamente. A transição de observador para criador acontece no instante em que você entende que não é refém do que enxerga. Cada situação, por mais sólida que pareça, carrega em si infinitas leituras. Se sua consciência decide interpretar um desafio como fracasso, você fortalece o peso dessa realidade. Se, ao contrário, você interpreta o mesmo desafio como oportunidade de expansão, a energia quântica ao redor começa a se reorganizar para criar novas soluções. Esse simples ato de escolha já mostra como a consciência não apenas observa, mas interage com o campo, reorganizando o que antes parecia imutável. Mas a consciência criadora não se limita ao plano dos pensamentos. Ela se manifesta na vibração do corpo e na intensidade das emoções. Pense em um momento em que você esteve totalmente presente, talvez em um instante de beleza natural ou em uma experiência que tocou profundamente seu coração. Nesses momentos, você não apenas observa a vida, você a sente pulsar em cada célula,
e essa energia gera um campo de ressonância tão poderoso que atrai experiências semelhantes. O segredo é trazer esse estado não apenas para instantes isolados, mas para o cotidiano, transformando a presença em um estado natural de ser. A ciência quântica sugere que o observador influencia o objeto observado. Mas quando a consciência desperta para sua força criadora, essa influência deixa de ser sutil e se torna evidente. É como se o mundo externo fosse um espelho que responde, sem hesitar, ao que você projeta. Se você mantém pensamentos alinhados com confiança e gratidão, o reflexo que volta é de harmonia. Se, ao contrário, mantém uma consciência fragmentada, o espelho mostra cenários de caos. Esse reflexo não é punição ou recompensa, mas uma resposta direta da energia às frequências sustentadas pela consciência. Para transformar a consciência em força criadora, é necessário cultivar 3 movimentos internos. O primeiro é o da clareza, saber o que se deseja viver e sentir. O segundo é o da consistência, manter o foco e a energia voltados para esse desejo mesmo diante de distrações. O terceiro é o da entrega, confiar que o campo está respondendo e permitir que as manifestações cheguem sem resistência. Esses 3 movimentos, quando praticados juntos, transformam a consciência em uma força que não apenas observa, mas cria com precisão. Esse processo exige prática, porque a mente está habituada a funcionar no piloto automático. Muitas vezes, o impulso inicial é reagir a estímulos externos em vez de direcionar a energia de forma consciente. Mas cada vez que você se lembra de escolher um novo olhar, cada vez que decide focar naquilo que eleva sua vibração, você fortalece os músculos da criação. Aos poucos, essa habilidade deixa de ser um esforço e se torna um fluxo natural, no qual a consciência guia a vida com leveza e intencionalidade. Outro aspecto essencial é perceber que a consciência criadora não atua isolada. Ela interage com o todo. Suas escolhas, suas vibrações e seus estados internos impactam o campo coletivo. Quando você expande sua consciência, não está apenas moldando sua própria realidade, mas também abrindo espaço para que novas possibilidades se manifestem ao redor de você. É por isso que muitas vezes, ao mudar internamente, você nota mudanças sutis também nas pessoas e nos ambientes próximos. Quando a consciência se torna força criadora, a vida se transforma em um diálogo constante com o universo. Cada pensamento se torna uma semente, cada emoção um fertilizante, e cada ação uma forma de consolidar o que está germinando. O universo responde não àquilo que você deseja superficialmente, mas àquilo que sua consciência sustenta com coerência. Se o que você mantém dentro de si é alinhado com o que quer experimentar, a manifestação se torna inevitável. Nesse estágio, a realidade deixa de ser percebida como algo distante ou fora de controle. Você passa a viver como coautor de sua própria experiência, percebendo que o campo quântico não está separado de você, ele é parte da sua própria consciência. Cada instante, cada respiração e cada escolha se tornam oportunidades de reafirmar o que deseja criar. É nesse estado que a verdadeira liberdade começa. A liberdade de não apenas observar a vida, mas de moldá-la com clareza, intenção e presença. Agora que entendemos como a consciência deixa de ser apenas observadora e se transforma em força criadora, surge a pergunta mais importante: como aplicar isso de forma prática no dia a dia? A teoria abre caminhos, mas são as práticas consistentes que fazem a energia se consolidar em novas experiências. Dobrar a realidade não é um ato místico reservado a poucos, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode cultivar quando aprende a alinhar percepção, foco e ação consciente. A primeira prática é a da observação intencional. Normalmente, olhamos para a vida de forma automática, interpretando situações de acordo com padrões antigos. Mas, quando você escolhe observar conscientemente, abre espaço para uma nova leitura da realidade. Experimente, por alguns minutos ao dia, simplesmente observar os pensamentos que surgem, sem julgá-los ou se prender a eles. Esse exercício ensina que você não é os pensamentos, mas a consciência que os percebe. Ao treinar essa posição de observador consciente, você ganha liberdade para escolher quais ideias alimentar e quais deixar ir,
quebrando ciclos repetitivos que mantêm a realidade estagnada. A segunda prática é a da reprogramação vibracional por meio de palavras e emoções. Nossas palavras não são apenas descrições da realidade, elas são códigos energéticos que reforçam estados internos. Quando você repete frases como não consigo ou nada dá certo para mim, envia ao campo quântico instruções que limitam suas possibilidades. Por outro lado, ao afirmar com convicção estou aberto ao novo ou a vida conspira a meu favor, você reorienta a vibração interna para frequências que atraem situações alinhadas. Combine isso com emoções autênticas, permitindo que cada frase seja sentida no corpo. É nesse ponto que o verbo deixa de ser apenas som e se torna energia em movimento. A terceira prática é o alinhamento do corpo com a energia da criação. A consciência não se manifesta apenas no nível mental, mas também através do corpo físico. Exercícios de respiração profunda, movimentos conscientes como o alongamento lento ou até caminhadas silenciosas podem funcionar como portais para o presente. Quando você âncora a atenção no corpo, reduz o ruído da mente e cria espaço para sentir a energia do agora. E é sempre no agora que a realidade pode ser dobrada, nunca em um passado já vivido ou em um futuro ainda não manifestado. Outra prática poderosa é o exercício da imaginação ativa. A mente humana é um instrumento criador capaz de simular futuros antes que eles aconteçam. Em vez de usar a imaginação para sustentar medos e preocupações, você pode direcioná-la para criar imagens de abundância, harmonia e realização. Ao visualizar uma cena desejada com detalhes, sentindo cheiros, ouvindo sons, percebendo texturas, você treina o cérebro e o campo energético para reconhecer essa realidade como possível. A prática diária desse exercício fortalece os caminhos neurais e vibracionais que aproximam o imaginado do concreto. Uma quinta prática é a do desapego consciente. Muitas pessoas bloqueiam o fluxo da manifestação porque ficam presas ao controle do como e do quando as coisas devem acontecer. O desapego não significa desistir, mas permitir que o campo organize as respostas de formas que a mente não é capaz de prever. Para exercitar esse estado, você pode criar rituais simbólicos de entrega, escrever em um papel o que deseja manifestar e depois guardá-lo em um local especial, por exemplo. Esse gesto simples comunica à sua consciência que você confia no processo, liberando espaço para que o campo atue com liberdade. A sexta prática está ligada ao ambiente. O espaço em que você vive influencia diretamente sua vibração. Um ambiente carregado de desordem ou excesso de estímulos pode dificultar a clareza da consciência criadora. Por isso, cultivar espaços limpos, organizados e harmonizados é também uma prática quântica. Cada objeto, cada cor e cada detalhe ao seu redor emite frequências que interagem com você. Ao organizar o ambiente externo, você também reorganiza o interno, fortalecendo a energia necessária para dobrar a realidade. A sétima prática é a da gratidão ativa. Não se trata apenas de listar coisas pelas quais você é grato, mas de sentir profundamente a energia dessa gratidão no corpo. Quando você agradece por algo que já tem, fortalece a vibração de abundância. Quando agradece antecipadamente por algo que deseja manifestar, cria uma ponte vibracional que aproxima essa realidade de você. A gratidão é como um imã que reorganiza o campo energético, ajustando-o para experiências compatíveis com o sentimento cultivado. A oitava prática é a do silêncio criador. Em um mundo cheio de estímulos, silenciar a mente pode parecer difícil, mas é justamente no silêncio que a consciência encontra clareza. Reserve alguns minutos por dia para se desconectar de dispositivos, fechar os olhos e apenas respirar. Nesse espaço, você não apenas descansa, mas acessa níveis mais profundos de percepção, onde novas ideias e insights podem emergir. É nesse silêncio que muitas vezes surgem as chaves para dobrar situações aparentemente impossíveis. Por fim, a prática mais transformadora é a da consistência. Dobrar a realidade não acontece em um único gesto, mas na repetição diária desses movimentos conscientes. Cada pequeno ato de observação, cada respiração consciente,
Cada frase positiva é um tijolo na construção de uma nova realidade. Quanto mais consistência você coloca nessas práticas, mais forte se torna o campo de energia ao seu redor. Quando você integra essas práticas em sua rotina, percebe que dobrar a realidade não é um evento isolado, mas um modo de viver. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de circunstâncias e se revela como um campo aberto, pronto para responder à sua consciência criadora. Hoje, você tem em suas mãos não apenas o entendimento, mas também os instrumentos para moldar o invisível e transformá-lo em experiências reais. Se esse conteúdo trouxe clareza e despertou em você a vontade de aplicar essas práticas no seu dia a dia, inscreva-se no canal agora mesmo e compartilhe nos comentários qual delas você vai colocar em prática primeiro. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas.